Você acredita que algumas pessoas, até mesmo dizendo ser cristãs, negam a humanidade de Jesus? É bem verdade que a maior parte das seitas vão combater a doutrina bíblica da divindade de Jesus Cristo. Porém, alguns insistem em negar que Jesus não foi um ser humano, um homem dentro da história. Será que Jesus tinha corpo, alma e espíritos? Espírito humano como nós, seres humanos comuns? Será que Jesus foi um estrangeiro em Israel? Tem gente aí que diz que Jesus veio da Índia e foi ele que começou a ideia do hinduísmo. Pessoal, esses e outros pontos serão abordados na nossa aula de hoje, lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Que bom ter você novamente aqui no canal para aprendermos a palavra de Deus através das lições bíblicas da EBD. Todas as semanas, conforme você já sabe, videoaulas da lição dos jovens e também da lição dos adultos. E esse trimestre está maravilhoso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, aproveite, se inscreva, faz aí uma maratona dos vídeos da Escola Bíblica que estão fantásticos e além deles, as videoaulas do curso teológico. Pois bem, queridos, nós estamos nessa lição de número 8 para falar a respeito de Jesus que viveu, vou trazer aqui para a lousa, Jesus viveu a experiência humana. Ou seja, Jesus foi um ser humano dotado de corpo, alma e espírito, assim como nós. O texto bíblico que está em pauta para essa aula de hoje, Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23, e nós temos também, turma, o texto bíblico de João, capítulo 1, versos 43 ao 51, e Mateus 26, versos 37, 38 e o 42. O que esses textos têm em comum, pessoal? São versículos bíblicos que expressam de forma extremamente clara e direta a humanidade de Jesus Cristo. Então perceba, a doutrina cristã, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra Jesus como alguém que veio da aldeia de Nazaré, como alguém que se entristeceu, se angustiou. Então, nós podemos pontuar aqui. Jesus viveu a experiência humana. Nós temos ele como um morador. Tá bem fraco aí o vermelho, né, gente? Deixa eu mudar aqui. Vamos para o canetão preto que é melhor no vídeo. Então nós temos Jesus como morador da aldeia de Nazaré, na Galileia. É um detalhe que se Jesus não fosse um ser humano comum, a Bíblia não trabalharia. Outro ponto, nós temos a Bíblia falando que Jesus teve angústia, teve sede. Nós temos a Bíblia falando que Jesus comeu junto com os discípulos, mesmo após a sua ressurreição, o que prova que ele ressuscitou, venceu a morte com o seu corpo glorioso. No texto de Mateus 26, que é o Getsêmani, nós temos a Bíblia falando que a alma de Jesus está triste, então ele sentiu tristeza. Ele fala que ele está extremamente angustiado. Esses e outros pontos
Um outro exemplo clássico que nós devemos lembrar sobre a humanidade de Jesus é o texto bíblico de João 11, que diz que Jesus chorou. Então perceba, se Jesus não é um ser humano comum, e o gnosticismo não é pauta dessa aula, mas o gnosticismo foi uma heresia do primeiro século, que sustentava que Jesus era um espírito evoluído andando sobre a terra. Eles diziam que Jesus, ele tinha um corpo docético, como um fantasma que vagava sobre essa terra. E se isso fosse uma verdade, como que a Bíblia nos informa que ele chorou, que ele comeu? Então perceba, são ensinos falsos, contrários às Escrituras, que a própria Bíblia faz questão de jogar por terra, de desmistificar. Se nós considerarmos, tem dois textos muito legais do evangelista Lucas, no seu capítulo 2, versículo 40, e também no versículo 52, que ele fala do crescimento. Eu vou aqui, ele fala do crescimento de Jesus em todas as áreas, em todas as esferas. Ele fala que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele narra Jesus crescendo como um ser humano comum em todas as áreas, de todas as formas que um menino de Israel comum crescia. Então perceba que a humanidade de Jesus é algo extremamente claro nas Sagradas Escrituras. E aí o que acontece? Alguns grupos hereges vêm tentar ensinar o quê? Que Jesus, o que eles pregam? Que Jesus não era homem ou um ser humano no sentido pleno. Cada um vai entrar por uma linha, mas, em resumo, eles estão tentando negar a humanidade de Jesus. O que o profeta Isaías falou lá em Isaías 7,15, quando disse que Jesus seria o Emanuel, Deus conosco? Ele disse que o Messias comeria leite, manteiga e mel, alimentos extremamente comuns de todo israelita daquela época. Então perceba, o texto bíblico, gente, os textos bíblicos são claros em nos falar da família de Jesus. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, que fala lá dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles eram primos de Jesus. Por quê? Porque Zebedeu, casado com Salomé, e Salomé é apresentada na Bíblia como irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25. Então, Jesus tinha primos. Depois, lá em Marcos, capítulo 3, o que está descrito ali? Se nós observarmos, o texto bíblico, e infelizmente muitos querem discordar, o catolicismo vai brigar por isso, mas Marcos 6, versículo 3, fala de irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas, Simão, e fala que ele tinha irmãs, ou seja, José e Maria tiveram vários filhos. Jesus teve irmãos e irmãs de sangue. Como negar essa doutrina extraordinária da humanidade de Jesus, do Emanuel, Deus conosco? E aí nós temos, vou trazer aqui para a lousa, dentro ainda desses hereges, nós temos o primeiro grupo, que foi chamado de apolinarismo. Veio
de que forma? Através de um bispo de Laodiceia chamado Apolinário, que viveu ali no quarto século depois de Cristo, entre 310 e 392, e o Apolinário negava que Jesus tivesse um espírito humano. Olha o que Apolinário dizia: Jesus teve um corpo humano, Jesus teve uma alma, sentimentos humanos, mas o fôlego de vida que estava em Jesus não era humano. Como assim, gente? O que foi que Jesus falou ao Pai nas suas últimas palavras? O que é que Jesus disse ao Pai ali quando estava em extrema agonia? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Consegue perceber? Digita aí embaixo para mim saber que você está ligado nessa aula. O apolinarismo é quebrado por Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, no Concílio de Calcedônia, no ano 451 da era cristã, o apolinarismo foi considerado pela Igreja como uma heresia. Por quê? Porque nós temos 1 Timóteo 2, versículo 5, nos falando que Jesus, ele foi verdadeiro homem. Então Jesus é apresentado como um homem verdadeiro, como um homem perfeito. Logo, ele tinha um espírito humano. Professor Micael, o que difere de nós? A carta aos Hebreus nos fala no capítulo 4. A única diferença da nossa humanidade para a humanidade de Cristo é que ele é gerado pelo Espírito Santo. Logo, ele não tem a natureza humana, pecaminosa. A moral de Jesus não é caída como a moral do ser humano. Jesus não é inclinado ao pecado como os seres humanos são. Essa é a única distinção. Mas o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, todavia não pecou. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Agora, nós temos um outro segmento, além do apolinarismo, vamos seguir aqui, que também foi considerado uma heresia pela Igreja, chamado monotelismo. E aqui você não deve confundir monotelismo com monoteísmo, a crença em um único Deus. Aqui é monotelismo. Por quê? Um falso ensinador chamado Sérgio de Constantinopla, que era a atual capital do Império Romano e sede da igreja nesse período aqui, ele ensinava, isso aqui nós já estamos por volta do ano 600 da era cristã, bastante tempo depois do apolinarismo, do gnosticismo que foi no início da igreja. O monotelismo com Sérgio de Constantinopla, eles defendiam que havia em Cristo só uma vontade. Eles colocavam que Jesus tinha a dupla natureza, natureza divina e natureza humana, como nós estudamos na lição 7. Se você não assistiu, link aqui na descrição, primeiro link no YouTube para você assistir a lição 7. Porém, o monotelismo, eles pregavam, defendiam que Jesus tinha apenas a sua vontade divina. E aí, pessoal, nós vemos vários momentos que a vontade humana de Jesus aparece. Ah, não, Micael, mas tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus? Claro que sim. Tudo que Jesus fazia era conforme a direção que havia sido estabelecida nos céus. Claro que sim. O pastor Ezequias Soares, escritor da nossa revista e também do livro de apoio,
até comenta que nós acreditamos piamente que os passos de Jesus eram direcionados pelo Espírito Santo. Porém, isso não isenta, isso não aplaca ou não anula a vontade do Jesus homem, ou as vontades de Jesus como ser humano, na sua natureza humana, enquanto esteve aqui na terra. Nós reconhecemos as vontades de Cristo, conforme a lição coloca, e você, professor, deve explicar, trabalhar isso junto com os alunos. E aí, o camarada, o Sérgio de Constantinopla, foi refutado nessa teoria, nesse ensino do monotelismo, que foi aí uma heresia considerada pela igreja, e nós temos um personagem chamado Sofrônio, que era de Jerusalém, e ele refutou essa crença dizendo que existe em Jesus duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. Agora, o que é importante ressaltar? A vontade humana sempre submissa à vontade divina. Você lembra lá do Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus humano, sentindo ali a angústia, a dor, a angústia, a tristeza, conforme ele mesmo disse. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele foi até o fim no plano da redenção. E glória ao nome de Jesus por isso. Por fim, queridos, nós vamos terminar essa aula confrontando. Eu disse para vocês lá na abertura, na introdução, que tem algumas seitas que pregam que Jesus foi um simples estrangeiro em Israel. São a maioria seitas orientais e defendem aí alguns movimentos que Jesus veio da Índia, que Jesus começa a crença politeísta em vários deuses do hinduísmo, por exemplo. E o que nós vemos na Bíblia é que Jesus passou por 3 países. Ele esteve na infância no Egito, porque o anjo avisou José. Então, Jesus vai ali com Maria e José para o Egito. Depois, se estabelece em Israel. E ele passou pela Fenícia. Então, a Fenícia é o 3º país que Jesus visitou durante o seu ministério. As regiões de Tiro, de Sidom, e que hoje é o atual Líbano. Existe até uma seita por aí, uns hereges, que pregam que Jesus esteve nos Estados Unidos da América para defender o seu livro sagrado, o seu profeta. Então, infelizmente, é necessário nós aprendermos aí sobre essas heresias apresentadas pelo apolinarismo e o monotelismo, a fim de confrontá-los com as escrituras sagradas. Por fim, a forma de vida de Jesus, a maneira como ele cresceu, conforme nós dizemos, tudo aquilo que envolveu as escolhas de Jesus, os sentimentos de Jesus, o que Jesus passou, deixa claro para nós nas escrituras a humanidade de Cristo. No 8º dia ele foi circuncidado, recebeu o nome de Jesus, conforme o anjo avisou Maria e avisou seu pai José. Alguns comentam que Jesus passou pela cerimônia do Bar Mitzvah, que é quando o menino judeu com 12 anos faz a leitura da Torá ou cita a Torá, porém, nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não afirma. Hoje, atualmente, e da Idade Média para cá, os judeus ortodoxos têm essa prática, quando o menino completa 13 anos e um dia. No período de Jesus, a única informação que temos é que com 12 anos ele estava no templo debatendo a lei com os doutores e os fariseus. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus foi plenamente homem. Assim como nós aprendemos na aula passada, uma pessoa, Jesus Cristo,
com dupla natureza, natureza divina, e hoje nós aprendemos a natureza humana. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe você. Lembre sempre de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, dúvidas, perguntas, sugestões e compartilhar esse conteúdo com mais gente. Deus abençoe você. Até a próxima aula.